Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado. É sempre um prazer, uma imensa alegria encontrar você todos os dias aqui nesse canal. A sua participação, você que está aí assistindo, você que comenta, que compartilha, isso me alegra muito e eu quero abraçar você. Você aqui de perto e você de longe. Você aqui da cidade de Jacaraú, Pedro Regis, Duas Estradas, você de João Pessoa, você aí do Rio de Janeiro, São Paulo, vários lugares, né? Tem gente que nos assiste do Rio Grande do Sul. Esses dias recebi uma mensagem de alguém lá na Amazônia, lá em Manaus, que nos assiste. Enfim, onde você estiver, que Deus abençoe a sua vida. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Paulo está em Corinto. Chegou em Corinto para pregar. Perseguição, a oposição ferrenha em Tessalônica, em Bereia, cidades da Macedônia, foi grande. Paulo partiu para pregar em outras localidades e chegando em Corinto não foi diferente, não é? A perseguição surgia. E o que nos alegra é pensar que, longe de parar ou desanimar, a perseguição sempre motivava e animava o apóstolo Paulo. Isso sempre nos chama muita atenção. E Deus então revela a Paulo, traz uma visão a Paulo, algo para motivá-lo, para despertá-lo a continuar. Você vê comigo o versículo 9, é o texto que nós vamos ler hoje, Atos 18 e 9, nos diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. A mensagem de Deus para Paulo, uma ordem expressa de Deus para Paulo é: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. O Senhor é bem categórico, é enfático, diante das perseguições, diante da oposição, diante de tudo que ele enfrentava. Deus chega para Paulo, e como isso é maravilhoso, não é? Deus chega e fala: Paulo, olha, não tenha medo, fala e não se cala. E quem está trazendo essas palavras para Paulo é o próprio Deus, não é? É esse Deus criador e sustentador de todas as coisas. É esse Deus que não há limite, não há impossível para ele. É esse Deus que não cai uma folha sequer sem a autorização, sem o consentimento dele. Esse Deus chega para Paulo nessa ocasião e fala: fala, não se cales e não tenha medo. A perseguição, naturalmente, ela produz medo. A pessoa ser perseguida, ela gera medo no coração. E após ser apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, Paulo podia ser tentado a recuar em frente aos embates que ele agora enfrentava em Corinto. Mas em vez de temer a oposição, em vez de criar medo, Paulo recebe ordens para falar e não se calar. A pregação, o testemunho do Evangelho, ele deve prosseguir mesmo diante da oposição mais implacável que possa existir. E como eu gosto de pensar isso, e é esse o centro da nossa meditação hoje, sobre não ter medo e saber que quem nos guarda, quem nos protege é o próprio Deus. Nós estamos testemunhando do Senhor, falando dele, e não há razão para temermos, não há razão para ter medo. É ele quem diz: não temas, fala, não se cale. E eu quero dizer para você hoje que acessou esse estudo nesse dia, para dizer: olha, não tenha medo. É Deus quem está conosco. Ele prometeu não nos deixar e não nos abandonar. Ele prometeu caminhar conosco. Então, fala e não se cale. Fale sem medo. Fale com ousadia. Fale no poder do Espírito. Fale em amor, mas fale. Não há razão de você ter medo. Siga a jornada, siga testemunhando. Cumpra o propósito para o qual o Senhor te chamou e te colocou aí onde você está. Seja na sua casa, no seu trabalho, na localidade onde você estiver, fale, testemunhe, seja uma fiel
testemunha de Cristo e do seu poder e não se cale, não tenha medo. É Deus conosco, é Deus quem protege, é Deus quem guarda. Às vezes podemos achar que estamos sozinhos, às vezes podemos achar que temos muitos problemas, muitas pressões, e de fato elas existem. As perseguições chegam, os desapontamentos, os problemas vão surgir. Mas quem está conosco é o Senhor nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. E é por isso que nós não precisamos ter medo. Deus não nos abandona, Ele não nos deixa. E a mensagem é: fale e não se cale. Se nós não falarmos, como que as pessoas vão ouvir? Se por causa de uma cara feia, por causa de uma pessoa que não quer ouvir, que não gosta, a igreja for calando, como que o evangelho vai espalhar? Deus tem pessoas ainda para salvar, tem pessoas ainda que vão ser alcançadas pelo poder do evangelho, e Ele vai usar homens e mulheres como eu e você para falarmos. Mas nós não estamos falando em falar de forma grosseira, falar coisas pesadas. Não, nós estamos aqui para falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor. Falar do evangelho, falar de Cristo, falar da salvação, testemunhar em amor, amando, procurando mostrar Cristo, mas não parar, não ter medo, porque é o Senhor quem nos deu autoridade para falar, é Ele quem nos capacita e é Ele quem nos protege. Que Deus te abençoe, e eu termino mais uma vez repetindo: não temas, fale e não te cales. Até o próximo encontro.